Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos o que brevemente deve acontecer, e que foi declarada e enviada por meio de seu anjo ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que ler, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que nela estão registradas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Seja muito bem-vindo, sou o pastor Oséias, estamos aqui para compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Nós queremos falar sobre Apocalipse, um dos livros mais incríveis da Bíblia, não é o mais, mas é um dos mais incríveis da Bíblia, na minha humilde opinião. Antes de nós entrarmos no assunto em questão, eu quero lembrar você de que se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, ok? Compartilhe com mais pessoas, deixe o seu joinha, se você gostou, coloque aí, se não, coloque, não deixe de comunicar o que você achou do nosso vídeo, do nosso conteúdo. Bom, dado a isso, eu quero falar sobre Apocalipse, um dos livros incríveis e poderosos da Bíblia Sagrada. Antes de nós entrarmos no assunto, antes de nós entrarmos no miolo da revelação apocalíptica, eu quero tratar de alguns princípios importantes para nós entendermos o livro de Apocalipse. Não dá para compreender sobre esse livro lendo de qualquer maneira. Isso é impossível, ok? Então, primeira coisa que nós observamos, eu quero ir para o versículo 3. Eu queria começar no versículo 1, mas tem uma coisa interessante no versículo 3 que também é muito importante. Olha como diz o texto no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que nela estão registradas, porque o tempo está próximo. Ora, veja só, 3 tipos de pessoas que nós temos aqui descritas nesse texto, no versículo 3. Primeiro, aquele que lê. Segundo, aqueles que ouvem. E terceiro, aqueles que guardam. Ok? Nem todo mundo lê. E nem todos que ouvem guardam. Ok? Nem todos que ouvem guardam, mas todos que guardam ouviram ou leram. Então, veja só. Mas o ponto crucial do texto é que bem-aventurado aquele que lê, está no singular, não está no plural. Eu não sei como diz ou está escrito na sua versão, ok? Mas no original grego não tem plural na primeira colocação do texto, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. Por que singular? Por que singular? Já dizia o nosso amado mestre, Dr. Alderi Nelson Rocha, que esse é uma revelação, é Deus apontando para a dificuldade que a maioria das pessoas teriam de, por conta própria, por desejo pessoal, ler a palavra de Deus, ter o seu contato com a palavra, com a escritura sagrada. A maioria das pessoas seriam pessoas que ouviriam outros pregar, ouviriam outros ensinar a escritura, mas não teriam aquele apetite de meditar pessoalmente, devocionalmente no texto sagrado. Então, quando ele fala bem-aventurado aquele que lê, entenda, ler aqui não é como você ler uma revista, como você ler um jornal. Ler aqui tem a ideia de que você vai pesquisar, você vai estudar, você vai se aprofundar, você vai descobrir o texto. Então,
É bem verdade que nem todos têm essa graça de buscar, de pesquisar. São bem poucas as pessoas que se dedicam ao estudo devocional das Sagradas Escrituras. E o texto é profético. Bem-aventurado aquele que lê, ou seja, seriam poucos aqueles que pesquisariam, que leriam a Bíblia Sagrada por conta própria. Eu não estou falando aqui que você vai ler e interpretar como você quiser. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a maioria dos cristãos não leriam a palavra, mas haveriam mais pessoas que ouviriam outros pregarem, outros ensinarem, do que buscarem pessoalmente conhecerem as Sagradas Escrituras pelo estudo devocional. Essa é uma realidade. Nós observamos que a massa evangélica, a massa gospel, a massa maior da igreja é constituída de pessoas que não têm tempo, que não separam tempo para ter o seu momento com a Bíblia Sagrada. São pessoas que elas dependem de outros para lhe transmitir o evangelho, mesmo tendo elas em suas mãos as sagradas escrituras. Essa é uma realidade dos nossos dias. Uma preguiça de devocionalmente buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então, quando ele fala bem-aventurado aquele que lê, não está dizendo por dizer, entenda, até as vírgulas da Bíblia são importantes. Pastor, não é exagero? Não, não é exagero. Se você não acentuar corretamente os textos sagrados, você pode mudar toda a revelação, a interpretação do texto. Então, bem-aventurado aquele que lê é um sinal de que poucas pessoas buscariam, pesquisariam, estudariam pessoalmente as Sagradas Escrituras. Aí ele fala, e bem-aventurados, agora está no plural, aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Ora, mesmo não lendo, tendo seu momento devocional, ainda assim, ao ouvir as sagradas, ao ouvir as palavras do Senhor, as mensagens, os ensinos bíblicos também seriam bem-aventurados. E ainda há uma terceira bem-aventurança, que é aqueles que guardam as palavras desta profecia. Bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que nela estão registradas, porque o tempo está próximo. Então veja só, você é bem-aventurado se você lê, você é bem-aventurado se você ouvir, e você é bem-aventurado se você guardar. É bem melhor ter logo as três bem-aventuranças, ter essas bem-aventuranças triplicadas sobre a sua vida. 3 vezes mais do que o comum sobre a sua vida. Então, para você ter a bem-aventurança tríplice em relação ao contato com a Bíblia, você precisa ler, estudar, ouvir. Outro fator importante na relação no quesito de ouvir é que, embora eu medite, eu estude e eu descubra revelações poderosas pelo meu contato pessoal com a Bíblia, ainda assim eu preciso ouvir pessoas ministrar ao meu coração a palavra de Deus. Porque Deus não dará para uma pessoa toda a revelação da Bíblia. Não vai dar. Coisas que Deus não me revela, revela outro, e para eu poder absorver esta revelação, preciso me sentar para ouvir alguém ministrar ao meu coração. Ok? Então, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem e bem-aventurados aqueles que guardam. Guardar aqui é a ideia de você ter um depósito
um depósito, ok? Guardar a palavra de Deus é colocar em um depósito. Dois motivos, dois objetivos pelos quais você guarda a palavra como quem tem um depósito de sagradas escrituras, como quem é um depósito de revelações de Deus. Primeiro, porque está escrito no Salmo 119, versículo 11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não intentar pecar contra ti. Olha só, a importância de guardar a palavra de Deus, para não intentar pecar, contra o Senhor. Não é que você não vá pecar ao guardar a palavra, mas é que você não vai planejar, não será sua intenção. Se você guarda a palavra, não é intencional o seu pecado, entende? Na vida de quem guarda a palavra, na vida do justo, o pecado deve ser acidente e não intencional. Amém? E o segundo motivo pelo qual devemos guardar a palavra de Deus, como quem guarda no depósito, é que você precisa guardar para compartilhar com outros, para compartilhar com quem está ao seu redor, para compartilhar com pessoas que precisam ouvir o que você aprendeu da palavra de Deus. Amém? Eu quero que Deus abençoe seu coração, abençoe a sua vida, fortaleça a sua casa, desperte você na sua vocação, caso não esteja despertado, e fortaleça você que está empenhado na sua vocação, no seu ministério. Teremos um próximo vídeo para tratar do versículo 1 e 2 do livro do Apocalipse, capítulo 1. Deus te abençoe, Deus é contigo, Deus é conosco.